a gente fala algumas características de alguém que é cheio do Espírito. Ele é maduro, ele é uma pessoa madura. Então, assim, a maturidade, ela traz pra gente essa questão de tratar o caráter, de operar o caráter. Então, o Senhor Jesus sempre manifestou dons, sempre moveu. Isso é uma outra coisa, as pessoas precisam entender. O Senhor Jesus abriu mão dos atributos divinos. Não é que ele deixou de ser Deus, ele nunca deixou de ser Deus. Eu uso o exemplo, imagina um policial que tá fardado, que tem uma arma, mas ele continua sendo policial, ele não deixa de ser policial, só que ele largou a farda no armário, guardou a arma e agora ele passa a caminhar como um civil. Ele deixou de ser policial? Não, ele continua sendo da corporação, ele é um policial, só que naquele momento ele deixou a farda e a arma ali. Jesus fez isso, ele continuando sendo Deus, mas ele abre mão dos atributos divinos e vem e opera aqui o tempo todo como um homem cheio do Espírito Santo. Por que ele fez isso? Para nos ensinar, para nos mostrar que nós podemos e devemos viver como ele viveu. Alguém que é um ser humano, mas cheio do Espírito Santo, que é possível. É isso aí, estamos de volta. Terceira temporada do PDC. PDC está no ar. Uma alegria estar junto com você de novo para a terceira temporada desse que é o nosso podcast, né? Então nós estamos aqui novamente falando de assuntos importantes da igreja, do dia a dia, e aí somos edificados, né, na nossa vida diária, vida cristã. Eu queria, antes de mais nada, te pedir aí para você te inscrever no canal, para você deixar o teu comentário, o teu like, né, e compartilhar com os teus amigos se tem te abençoado, né, seja os links aí do Spotify e também do YouTube. Isso nos ajuda bastante, pulveriza o conteúdo, a gente chega no número maior de pessoas, aumentamos a nossa rede de contatos. Então, eu quero te incentivar. Para a nova temporada, tirei até a barba, você viu? Então, uma nova temporada, novo visual também. É isso aí. A gente está alegre de estar de volta aqui. O pessoal vinha nos cobrando até quando é que vocês vão voltar e tal. Mas é bastante trabalho, a gente corre bastante, né? Graças a Deus. Mas agora conseguimos encaixar aí para voltarmos nesta terceira temporada, beleza? Hoje a gente quer falar um pouco sobre os dons espirituais. Comigo aqui, a minha excelentíssima esposa, companheira, fiel escudeira, tá sempre junto comigo aqui. E sempre sendo alvo do Never e das implicâncias, Obrigado. Dos testes. Obrigado. Sou eu, mas eu gosto, eu tô aqui. Eu te amo, meu amor. Isso. Tá tudo certo. Só te expus agora publicamente. É, né? Muito obrigado. É porque eu gosto de testar as coisas e eu sempre testo errado. Então, né? Mas a gente vai se ajustando aí. É benção. Vamos lá, vamos pro assunto do PDC de hoje, que tem dado o que falar, né? Por causa de uma pregação tua aí, surgiu muitas dúvidas sobre o falar em língua, sobre os dons de forma geral. E é interessante como eu tenho visto fome por esse assunto no meio da igreja. Muitas perguntas, isso é muito, muito legal. A gente está muito feliz. Vamos falar desse assunto, então? Vamos falar, então, dos dons espirituais, né? Puxa aí, e aí eu vou... Vamos lá, eu tenho uma pergunta que esqueci que era comigo, né? Mas a primeira pergunta é... Não, a gente vai fazer, combina antes. Depois eu me esqueci o que tem que fazer. Esqueci que era eu, mas vamos embora. O que são os dons espirituais e quais os propósitos dele no meio da igreja? Tá, a senhora vai me ajudar, né? Tá aí estudando, escola ministerial. Vambora. Dons do profético, né? É um assunto que eu gosto. Tem o formigueirinho ali. Isso é piada interna pra quem conhece e sabe do que eu tô falando aí. Quem tá se identificando, comenta aí. As formiguinhas, cadê as formiguinhas? Comentem aí, deixem nos comentários. E é engraçado que até o nome formiga elas foram buscar porque formiga... Virou profético, né? Virou profético, já deu pra entender e glória a Deus. Mas parece umas formiguinhas mesmo. Quem tá lá ministrando lá em cima, daí você começa a orar... E aí dá pra ver a movimentação, assim, parece umas formiguinhas se mexendo no meio, assim, e começa a se movimentar no meio das pessoas, né? E o engraçado é que sábado agora a gente tem um treinamento para a conferência de mulheres que vai ter. E para falar um pouquinho mais sobre o profético, se mover nessa vibe do profético, e tem 112 mulheres. Então o formigueiro tá crescendo. É isso aí. Glória a Deus. E é o que acontece em um formigueiro de verdade, né? Mas tá, isso aí. O que são dons? Para que ele serve? Vamos lá. A Bíblia, quando a gente olha para os textos originais, uma das palavras, acho que mais usadas na questão dos dons é a palavra carisma, né? É graça. E até teve um tempo atrás que, quando a gente ministrou sobre os aspectos da graça, eu fui estudar o termo, né? Para tentar entender
na língua original o que significava, né, a palavra graça. E o que eu descobri? Que essa palavra, carisma, tem outras variações dessa palavra também. Ela, na verdade, o uso dela depende do contexto, né? Mas, de forma geral, né, graça é uma capacidade que a gente recebe. Quando a gente fala, por exemplo, da graça no sentido da salvação, a gente fala que é um dom, a gente cita, né, que é um dom, que é um presente, então, imerecido de Deus. Quando a gente fala de dons espirituais, a gente fala, de certa forma, de uma capacidade, um presente de Deus para nós. Só que o uso dos dons na igreja, ele tem a ver com a edificação do corpo de Cristo. Falando que é dom, eu lembrei do texto de 1 Coríntios 12, no versículo 7, fala assim: o Espírito Santo manifesta o poder de Deus através de cada um de nós, visando o bem comum de toda a igreja. Exato. Eu diria, exatamente isso que tu falou, é um presente, é uma dádiva, mas é o poder de Deus manifesto em nós e através de nós para edificar o corpo de Cristo. Exatamente, então E nem só o corpo de Cristo, mas de forma geral todas as pessoas, né? Sim, mas assim, quando a gente olha dentro do contexto da igreja, ele tem basicamente dois propósitos claros. Primeiro, manifestar Cristo. Então apontar para Cristo. Apontar para Ele. Então, daí, nesse sentido, o dom teria uma vertente evangelística, né? Uhum. Então, por exemplo, quando tu manifesta um dom de cura, lá fora a pessoa é curada. Por que ela foi curada? Porque se a gente pensar friamente, ela vai morrer um dia. Uhum. Então, vamos supor que a pessoa tem um problema, sei lá, na perna, tá? Ela caminha a vida toda usando uma muleta. Mas ela não sente dor, ela só sente dor em determinados momentos específicos e tal. Ela acostumou com aquilo. Ela consegue viver com a perna, com problema, andando de muleta. Beleza. Quando ela for curada, ela vai ter qualidade de vida, vai melhorar a qualidade de vida dela, vai poder fazer coisas que ela não podia fazer antes, etc. Até certo ponto isso pode atrapalhar também alguns, porque, por exemplo, tu pode perder o INSS, né? Tu for curado, tu não tem mais problema. Os facilitadores, né? Que às vezes a pessoa gosta de viver... tem um dinheirinho, não preciso trabalhar. Era o caso daquele que pedia esmola na frente do templo. Ele, quando for curado, e agora? Agora tu não vai mais viver de esmola, agora tu vai ter que trabalhar, correr atrás. Então, tem esse lado. Porém, a pessoa conseguiria viver normalmente até o fim da vida. E ela vai morrer um dia. Então, se a gente parar para pensar se a pessoa vai ser curada ou não... O grande ponto aqui são dois pontos, né? O primeiro deles é apontar Jesus. Então a pessoa foi curada para que ela perceba o poder de Deus, é real, funciona, Jesus está vivo. Então, salvação, aponta para salvar a pessoa para algo maior, que um dia tu vai morrer, mas tu vai ter vida eterna, tu vai estar com Cristo e hoje vai ter qualidade de vida. Então, tu vai ter uma vida melhor, uma vida de comunhão com Deus. E a qualidade de vida não tem a ver só com o físico, né? Qualidade de vida tem a ver com comunhão com Deus, com o emocional curado, com a família estruturada, uma série de coisas que é o evangelho que traz pra gente. Então, tem a ver com essa parte evangelística. E a outra parte, que é uma parte de edificação da igreja. Então... só tem um jeito de ter uma igreja que cresça de maneira saudável. Ela precisa ter os dons e os ministérios. Porque a Bíblia fala, por exemplo, dos ministérios também. Junto no mesmo texto, quando cita dons... no versículo 4, né? Cita os ministérios. Porque são dons também. São outras manifestações de dons. Por exemplo, quem é chamado para ser mestre ou doutor, como a Bíblia chama... quem é chamado para ser pastor, quem é chamado para ser evangelista, o profeta, o apóstolo, tudo isso são dons dados por Deus para a edificação do corpo. Uma igreja que ela é só pastoral, então ela tem uma visão, só aquela visão do pastor, aquela coisa de cuidado e tal. Ela geralmente não cresce. E daí ela não cresce porque o pastor fica só cuidando daquelas ovelhas que ele consegue, que o braço dele alcança, e aí o evangelismo fica para trás, outras coisas ficam para trás. Então uma igreja que cresce saudável, uma igreja que tem dons e ministérios. Ela tem o evangelista, ela tem o pastor, ela tem o profético, ela tem o apóstolo, ela tem o mestre. O apóstolo hoje é algo muito controverso, o nome, porque tem sido usado de uma maneira equivocada às vezes, né? Se auto-intitulam, né?
usam isso geralmente um termo de hierarquia. E aí é o uso errado, né? Mas existe uma movimentação apostólica, né? Então não precisa nem ter nome de apóstolo, não precisa ter nome de apóstolo, né? Por causa dos escândalos, dos problemas. Daqui a pouco é melhor nem usar nome, mas assim, existe uma movimentação apostólica. Se a gente olhar hoje, por exemplo, até para o nosso ministério, e aí eu posso falar porque eu estou trazendo para a gente, né, encontros de fé, o pastor Isaías se move de uma maneira apostólica. Ele hoje está à frente de vários presbíteros de várias cidades, onde foram fundadas ministérios em toda a região metropolitana, litoral. Se a gente olhar para a movimentação do apóstolo Paulo, mais ou menos o que ele fazia, né? E daí a gente pensa assim em todos os dons. Não, eu estou falando da movimentação, mas ele também tem os dons profético, a libertação, a cura, os milagres, o evangelismo, o ensino. Então assim, é uma movimentação apostólica, né? Em todos os sentidos. Então, mesmo que o pastor às vezes não carregue o título de apóstolo, mas ele se movimenta. Ele tem uma movimentação apostólica. Então, de uma forma bem geral, a gente poderia dizer que dons são dádivas de Deus, é uma graça, é o poder de Deus manifesto em nós, visando edificar outros. Exatamente. É o que a gente diz eu uso o exemplo da laranjeira. A laranjeira, ela dá laranja não para ela mesma. A gente nunca viu uma laranjeira comer a própria laranja. Ela frutifica para abençoar outras pessoas ou os pássaros. Lá em casa eu tô sempre vendo, né? Tem aquela goiabeira lá embaixo lá. E a gente não come goiaba, eu não gosto muito de goiaba. Mas, e mesmo que eu gostasse, eu nunca ia conseguir comer, porque toda vez que eu chego lá, elas já foram comidas pelos passarinhos. Os passarinhos se alimentam daquelas goiabas. Então, ela está produzindo fruto para alguém. Alguém está sendo abençoado pelo fruto dela, mas não é a própria goiabeira. Ela produz para os pássaros que estão se alimentando, né? E dons. Porque daqui a pouco a gente tem uma gama de crentes que acredita que os dons, eles são apenas para alguns tipos de crentes. Os super crentes, os super espirituais, aqueles que já servem, já têm um tempo. Dons está disponível, essa movimentação de Deus, essa distribuição desses dons para todo crente. Sim, todo crente tem disponível a questão dos dons. Paulo diz isso, né, ali em 1 Coríntios 14, né, eu gostaria, eu desejo, eu quero que todos falem línguas, ele está dizendo, mas muito mais que profetizeis. Quando ele diz isso, ele está manifestando, é possível que todos vocês falem línguas, é possível que todos vocês se movam, né, nos dons. Então o dom ele está disponível a todos. Essa coisa de super crentes, pessoas especiais, isso não existe. O que existe são pessoas que buscam santificação, santidade, que se consagram, que se separam, que buscam a Deus, né? A gente diz, Deus não tem filhos preferidos, mas Deus tem filhos que o preferem. Então, na verdade, não tem assim uma questão de uma pessoa especial melhor do que a outra, de hierarquia gospel, não é isso. O que existe são pessoas que se santificam, pessoas que buscam, né? Que amam a Deus, que têm fome. Sede. Mas qualquer pessoa que, então quer dizer, se hoje eu tiver fome por Deus, eu quiser me santificar, eu quiser buscar, é para mim sim, é só você querer, entende? Não tem... E eu acho interessante porque o texto de 1 Coríntios 12, ele diz, né, será que todos são apóstolos? Será que todos são profetas? Será que todos são mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dom de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essa língua? Não. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Procurem com zelo. Ou seja, é uma movimentação que nós fazemos em direção ao Senhor. É uma busca que nós temos, que nós... entendi que é para mim, é acessível para mim. Então, eu me movimento, eu busco com zelo esses dons. É isso? Exato. O que é buscar com zelo? É buscar com dedicação, é buscar com afinco, com esmero. Intencionalidade, talvez. De maneira intencional, é querer, é desejar, é correr atrás, é se dedicar. É aquilo que a gente fala, por exemplo, a gente fala de batismo no Espírito Santo. Mas eu oro e eu não recebo. Tá, mas quando é que tu busca? Não, toda vez que o pastor faz o apelo. Tá, então quer dizer, tu vai buscar o batismo a cada 6 meses, a cada 1 ano, a cada 3 meses, entende? Dependendo do culto, se tiver o apelo. Daí não vai conseguir nunca, entende? Tipo assim, tu tem que buscar todos os dias, se tu quer alguma coisa. A gente tem que pensar nas coisas que a gente se dedica. Tipo assim, quando a gente quer alguma coisa, eu quero alguma coisa. Eu vou me formar, eu vou ser engenheiro, eu vou ser advogado, eu vou ser médico. Cara, e aí tu estuda, tu te dedica, tu faz vestibular, tu corre atrás, não sei o que, até tu conseguir.
E por que as coisas de Deus não vão ser assim? Por que quando é para as coisas naturais a gente faz isso, mas para as coisas espirituais que valem muito mais, a gente não vai fazer isso? Isso é uma outra coisa que o cristão ele precisa se dar conta. Para a salvação, ela é graça, ela não foi de graça, tá? Isso é um erro que a gente comete dizendo, a salvação foi de graça. Não foi de graça. Ela custou o maior preço do mundo, a vida do Senhor Jesus. A Bíblia diz que não foi mediante prata ou ouro que nós fomos resgatados, mas pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus. Então, não foi de graça. Ela é por graça, ou seja, é dom de Deus, é graça, misericórdia de Deus, mas teve um preço. Alguém pagou por nós. E isso é uma coisa que tem que ficar clara. Por quê? Porque a gente tem que ter gratidão. A gente precisa aprender a ser grato por Deus, por aquilo que Ele fez por nós, né? E aí tem toda aquela celeuma de hoje aí da internet. Mas eu não pedi que Ele morresse por nós. Tem uma pessoa conhecida falando isso agora, né? Que não crê mais, que eu não pedi que ele pagasse a minha dívida. Não interessa se tu não pediu. Se tu não quer, é só... Ok, já tá rejeitando. Ele não quis, tá bom, tu pode rejeitar. Jesus assumiu esse risco de ser rejeitado. E a pessoa pode rejeitar. Então, tá rejeitando. Agora, Jesus pagou o preço por nós, né? É graça. Agora, isso é questão da salvação, mas dos dons, das manifestações, do mover de Deus, vai nos custar tudo. Então, se quer mover no Espírito, quer mover em Deus, tem que buscar. Isso aí não é diferente de salvação. Deus te deu isso pela graça. Isso desenvolver da nossa salvação, né? Todo aquele que quer desenvolver, não só referente a dons, mas aquele que quer crescer em confiança ao Senhor, aquele que quer desenvolver o seu relacionamento com Deus, ouvir mais a voz do Senhor, ele precisa ser um agente ativo nisso. É uma busca. Eu te falei, né? Eu tô lendo um livro e muito interessante porque ele conta... resumidamente, um pouquinho do momento decisivo de grandes homens de Deus. Aqueles homens que foram, do último século, assim, que foram responsáveis por grandes avivamentos, moveres, homens e mulheres que entram na nossa galeria de heróis da fé. E todos eles têm algo em comum. Eles tinham uma fome insaciável por mais de Deus. Todos eles eram agentes super ativos. Tipo, Deus, se tu não me encher, eu não vou comer. Tem alguns deles que faziam isso. Deus, onde o Senhor está se movendo? Eu vou atrás desse lugar porque eu quero mais. Eu sei que tem mais. Eu preciso de mais. E eles se trancavam em seus quartos, trabalhavam durante o dia, iam para a noite, se trancavam em seus quartos nos cultos. Eles eram aquelas pessoas mais intensas porque eles tinham um desejo. Tudo o que eles faziam mostrava isso. Da ação mais rotineira à ação mais espiritual, que a gente, né, quando faz uma categoria, sendo que ela não existe, mas ir à igreja, buscar ao Senhor. Não, mas até no seu trabalho, tudo que eles faziam mostrava que eles queriam mais, eles pediam por mais, eles clamavam por mais, e aí eles pagavam um preço, tanto em vida de santidade, isso me chama muito a atenção. Então, eles abriam mão de muitas coisas, porque... eu quero mais de Deus, e eles em intenção de busca. Senhor, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou comer a Tua palavra, porque eu sei que isso é para mim. Eu sou ativo nisso. Essa fome ela... Na verdade, ter fome... Até esses dias eu ouvia um pastor bem conhecido aí na internet que falava isso, né? Um dos indícios da verdade do Evangelho, por exemplo, um dos indícios da verdade da vida eterna, por exemplo. A pergunta, será que existe vida eterna? Um dos indícios é a nossa fome pela eternidade. Tipo, por que você tem fome? Porque tem comida para comer. Por que o meu corpo tem fome? Porque tem o que comer. Eu só tenho fome porque existe alimento para eu comer. Porque se não existisse o que comer... provavelmente nós não teríamos fome. A gente ia se alimentar de outra coisa, partículas que estão no ar, sei lá eu. Então, por que a gente tem fome? Porque existe alimento. Então, um dos indícios de que existe uma eternidade, de que existe uma vida espiritual, é a nossa fome pelo transcendental, pelo espiritual, pela eternidade. Então, da mesma forma, esta fome, ela não só demonstra a realidade dos dons, mas ela também é um catalisador para a gente viver os dons, né? Quanto mais fome eu tenho,
mais eu vou buscar, mais eu vou me alimentar de Deus e mais eu vou poder experimentar. E o engraçado é que no reino de Deus, diferente do reino natural, né? No reino natural você come, você é satisfeito, você pode ficar um período ali sem se alimentar. Mas no reino de Deus, você se alimenta do Senhor, das coisas mais do você Senhor, come, mais fome você tem. Mais fome você tem. Se você quer ter fome de Deus, se alimente. Se alimente, você vai ver que é uma fome que é insaciável, ela só cresce, 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 cresce. É diferente do reino natural. Uhum. É isso aí. Tá, e aí? Dons e talentos. Qual a diferença daquele talento que todos têm, os homens têm, até os que não são crentes, para dons? Na verdade, eu entendo biblicamente, tem um texto que diz, né, que o Senhor Jesus ele subiu aos céus e deu dons aos homens. Ali, ele não diz que deu dons aos filhos de Deus, aos crentes, mas Deus deu dons aos homens, né? Esses dias a gente até tava vendo um vídeo do gurizinho de 7 anos jogando futebol, né? O guri, assim, com um talento inato pro futebol, né? Imagina 7 anos. E totalmente à frente dos outros guris, assim, né? Driblando, tocando bola, chutando bola no ângulo, sabe? Tu via, assim, que o guri tinha um talento natural. Aquilo ali não é uma coisa só de treino. O guri tem uma graça, um talento ali. Então, eu creio que mesmo talentos que nós chamamos de talentos naturais, eles são dados por Deus. São algo que, de alguma forma, se a gente olhar, por exemplo, para a história, tivemos nomes de pessoas que por causa de um talento que tinham, uma graça que tinham, conseguiram desenvolver coisas incríveis. Por exemplo, pega um Einstein da vida, Sim. Suas teorias, a relatividade e tal, que até hoje, cada dia mais vai sendo provada como real e funciona, né? A gente tem Newton com suas leis e tal. Então, assim, pessoas que tiveram um dom, um talento para essas coisas. Pega o Tesla, o Edison, esses caras que revolucionaram a história com suas invenções e tal. Mas eu acredito que todas essas coisas, de alguma forma, são dadas por Deus, entende? Tem um texto que fala, né? Que Deus deu dom aos homens. É isso que eu citei. Eu acabei de citar isso. Tá, desculpa. Estava viajando, então não vi. Muito obrigado. Então, assim, esses dons são dados também por Deus, são talentos dados por Deus, mas a diferença, a gente diz, dons espirituais. Existe uma diferença que é dons que são realmente manifestações espirituais. Então, por exemplo, você está ali num culto e você recebe uma palavra de conhecimento, você vê a pessoa em um determinado local, você vê algo que aconteceu na vida dela, você vê alguma coisa muito específica. Então, nós não estamos falando de coisas naturais. Por exemplo, uma inteligência diferente. Uma habilidade de tocar um instrumento. São dons naturais, mas nós estamos falando de dons espirituais. Eles são citados ali em 1 Coríntios 12. Paulo fala, né? Variedade de línguas. O dom da fé. Dom da fé, dons de cura, operação de milagres, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Então, são dons espirituais. É exatamente o que o nome diz. São dons que operam de maneira espiritual. Eu acho que um dos dons que dá pra gente fazer essa diferença bem do natural e do espiritual, por exemplo, é a palavra, aquele conselho sábio, né? O primeiro dom. Tem pessoas que elas têm uma habilidade com pessoas, elas conseguem conversar, elas conseguem dar bons conselhos, elas têm uma visão da vida um pouco mais ampla, não tão egoísta, elas conseguem dar bons conselhos, naturalmente. Mas aquela pessoa que é munida desse dom, de dar bons conselhos, de sabedoria, uma palavra de sabedoria, ela dá visando o reino espiritual, a vida cotidiana também, mas é aquela palavra que vira uma chave, aquele conselho que vira uma chave. Por exemplo, alguém pensando em separar, naturalmente, talvez sim, talvez não, investe mais um pouco de tempo, mas aquela pessoa que vem com uma palavra de sabedoria que diz, tu vai usar essa arma, tu vai amar dessa forma, tu vai fazer dessa forma. E a pessoa, quando pratica aquilo, vira uma chave. Algo que naturalmente não poderia ser dito. Só Deus revela aquilo. Acho que assim dá para diferenciar bem o que é natural, é um talento, uma habilidade natural, e o que é um dom. Tem aquela pessoa, né, que tem aquele conselho que sempre vira uma chave, é sábio. E isso é uma graça de Deus na vida da pessoa. Sim, sem dúvida. Mas a questão é que quando é uma ministração de uma palavra de sabedoria, primeiro que não foi algo desenvolvido
com a vida, assim, né? Não é aquela coisa que tu desde novo foi desenvolvendo um talento. Tu sabe quando tu tem um talento natural. Que eu volto a dizer, ele é dado por Deus. Eu acredito nisso, que Deus deu talentos a pessoas. Tem grandes músicos, por exemplo, pega um Jimi Hendrix da vida, né? Um dos maiores guitarristas que já existiram. O único detalhe é que ele não entendeu que o talento que ele recebeu deveria adorar e agradar a Deus, entende? Ao invés de ser para o uso pessoal, para eu me tornar que nem os caras dizem, um deus do rock, né? Tipo assim, ou seja, só a expressão desse nome já é ruim, entende? O cara quer ser um deus, não que ele queria ser, mas eu digo assim, as pessoas tornam eles isso, né? E os talentos que a gente recebeu devem glorificar a Deus, né? E não a si mesmo. Então, mas eu acredito que ele recebeu de Deus, porque ele tinha um talento, uma graça para fazer algo totalmente diferente dos outros. Ele se destacava muito além dos outros, né? Não é uma coisa normal, não é só o estudo ali, tá? O estudo ajudou, mas tipo assim, quem já tem talento quando estuda só fica um superlativo, né? Então é nesse sentido. Agora, quando tu tá falando uma palavra de conhecimento que é um dom espiritual, não é algo que tu desenvolveu, tu sabe assim, isso aqui não é meu, isso aqui, veio, da onde que eu ia tirar isso? Da onde é que eu ia tirar esse entendimento, né? Então, fica muito claro, assim, quando há uma manifestação do Espírito. E falando um pouquinho de cada desses dons, né? Eu acho que essa é uma dúvida de muitas pessoas. Então, a gente falou da palavra de sabedoria. A palavra de conhecimento é aquela palavra, como tu falou, tu tá conversando com alguém e aquela pessoa, eu tenho um problema, mas eu não quero falar, não quero me expor, não sei o quê. Daqui a pouco o Senhor te revela o que é. O problema é esse, esse, esse. Aí você olha para a pessoa e fala, não, eu sei o que é o problema. É esse, esse, esse. Mas como é que tu sabe? O Senhor me revelou. Porque Deus quer curar, quer libertar aquela pessoa, quer entrar. Então, essa é a palavra de conhecimento. Vamos pro próximo. A fé. O que tu diria que é o dom da fé? Olha, eu creio que a fé, o dom da fé é uma convicção de Deus assim tremenda, que tu é tomado em uma situação específica. Tá diante de alguém ali, um enfermo, alguém que está numa cadeira de rodas, algo, não sei, e você é tomado de uma convicção, mas uma convicção assim tremenda, que você não tem um pingo de dúvida. Você diz assim, esse cara vai levantar agora, entende? E tipo assim, você já dá uma ordem, você não fica ali, sabe? Eu acredito nisso, tá? Talvez pessoas que tenham vivido experiências assim possam contar como foi a sua experiência. Mas eu já tive algumas experiências, eu não sei dizer se foi o dom da fé, mas eu já tive algumas experiências diante de quadros que eu tive uma convicção, mas uma convicção, negócio assim diferente. Que não é natural. Que não é natural, tipo assim, chega na hora com a pessoa, cara, vai ser curado agora, entende? Tipo, é agora. E acontece, a pessoa é curada, é um negócio fora de sério, assim. Sabe que não é difícil de explicar, mas tu é tomado por uma convicção. Né? Sabe que esses dias a gente estava estudando, estava falando sobre isso, e a gente estava lembrando da tia Mari, da avó Mari. E a avó Mari, ela se move em fé de uma maneira diferente da maioria das pessoas. Tipo assim, ela tá às vezes com uma dor de cabeça. O primeiro movimento dela não é o paracetamol, não é o remédio. É sempre Deus, eu declaro cura sobre mim. E deu, acabou. Ela sempre se move em fé. É algo que Deus, é uma habilidade do céu, uma manifestação de Deus, do poder de Deus na vida dela através da fé. Isso também acredito que é o dom da fé, né? Sim, sendo eu acredito que sim. Eu acredito que é essa convicção tremenda, né? O dom de curar. Porque tem o dom de curar e tem o dom de operação de milagres. Eu acho que a gente poderia diferenciar o dom de curar, que é aquela cura física, né? Você ora pela pessoa, como tu falou, é tomada pelo dom da fé, você manifesta o poder de Deus e aquela pessoa é curada. Esse é o dom de curar. E o dom de operação de maravilhas é aquele... Pode ser um milagre, né? Algo grande, mas também pode ser, por exemplo, Moisés abrindo o Mar Vermelho. É uma operação de maravilhas. A gente tem, por exemplo, a multiplicação dos pães. Que aconteceu, por exemplo, Heidi Baker já viveu isso, né? A multiplicação da comida lá com as crianças em Moçambique. Ela viveu isso. Do Doritos, a multiplicação do Doritos. Isso é uma operação de maravilhas, né? Exato. Por exemplo. Ou quem sabe, não sei, aí eu tô cogitando aqui também, quem sabe aqueles milagres pode até também ter a ver com cura, mas são curas assim, que a gente chama de milagres extraordinários, né? Porque a Bíblia diz em Atos 19:11 que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Daí a minha pergunta é,
milagre já é uma coisa extraordinária. Então, qual é a categoria de milagre extraordinário? Ou seja, é um tipo de milagre que, assim, extrapola o que a gente entende como milagre, entende? Que também, talvez, possa... Estou dando aqui um talvez e não tem problema em dizer isso, né? Isso é uma outra coisa, né? Alguns crentes acham que a gente precisa ter todas as respostas para tudo, né? E esquecem que a gente serve a um Deus maior do que o universo. A gente não consegue explicar o universo. A gente não conseguiu furar até o centro da Terra. Eu sempre digo isso. A gente não conseguiu furar, ter uma broca que tem a capacidade de entrar até o centro da Terra. A gente não fez isso até hoje. Então, quem dirá, a gente no máximo entrou 13 quilômetros para dentro da Terra. Então, o que não é grande coisa, se a gente parar para pensar. Então, quanto mais a gente conseguir explicar tudo do reino de Deus espiritual. Tem um momento que o Senhor Jesus diz, né? Ele fala, olha, se eu falando a vocês de coisas naturais, e ele estava falando de novo nascimento, estava falando daquele que é nascido do Espírito, de coisas, né? Se eu falando de coisas naturais, vocês não entendem, quem dirá se eu falar de coisas espirituais? Ou seja, em outras palavras, está dizendo, existem coisas muito maiores do reino de Deus que a gente ainda não consegue entender e que talvez a gente só consiga entender na eternidade, quando a gente vislumbrar, né, toda a eternidade. Então, eu não tenho problema em dizer, às vezes, talvez, pode ser, porque a gente não está falando aqui de nenhuma doutrina assim, fundamental para a salvação, que a pessoa vai... Isso, graças a Deus, o Senhor nos deu condições de entender plenamente. Mas dentro dos dons, a gente não sabe tudo. E é tranquilo, a gente continua orando, continua buscando o Espírito Santo e ele vai nos ensinando, né? E juntos a gente vai aprendendo. E isso é uma outra coisa. Dons é uma coisa que se aprende. Dons é uma coisa que se estuda. Exercita. E a gente prova isso de maneira bíblica. Porque Paulo disse, olha, vocês devem profetizar e os outros devem julgar. Quando tem outros julgando, significa que alguém profetizou e alguém pode dizer, não, peraí, isso aí não é bíblico. Não, peraí, isso aqui acho que não é de Deus. Peraí, isso aí acho que é coisa da tua cabeça, isso aí acho que é coisa da tua alma. Então significa que existe uma escola de profetas. Aliás, isso tinha no Antigo Testamento, né? Lá com os profetas, Samuel, tinham escolas de profetas, ou seja, eles aprendiam a profetizar. Isso é uma outra coisa que a gente perdeu. Tem irmãos que acreditam que não, Deus vai me dar... E aí, quando for Deus, eu sei que é Deus, e aí vai ser totalmente sobrenatural, vai descer um anjo, vai dizer, eis que te digo, varão de fogo, não sei o quê. E aí o cara ele não move nunca, porque ele está esperando isso acontecer, quando ele precisava entender que ele tem que exercitar todos os dias para aprender a ouvir. Ah, essa aqui é a voz da minha alma. Entende? Às vezes a gente pode errar. Olha só, cheguei em ti e falei, faz sentido tal e tal coisa, eu tive aqui uma percepção, faz sentido, a pessoa dizer, não, nada a ver, então tu me perdoa, desculpa, é coisa da minha alma, eu achei que era do Espírito da minha alma. Daí assim, nesse momento, a pessoa vai dizer, não, então é um falso profeta. Não. Se a pessoa é honesta e ela disse, faz sentido, e a pessoa disse, não faz sentido, ela aprendeu uma coisa, sabe o que ela aprendeu? A ouvir a voz da alma. E humildade. Eu entendi, essa voz então não é do Espírito, é da minha alma. Bom, na próxima vez que vir a voz, eu já sei, isso aqui é coisa da minha alma. Eu já deixei fora, e entende? A profecia também, muitas vezes, ela não precisa fazer sentido na hora, né? Muitas vezes também ela aponta para o futuro. E a profecia, na verdade, ela sempre aponta para o futuro, né? Falando do dom de profecia, ele tem 3 propósitos. Um dele é edificar, o outro é exortar e o outro é consolar. Mas sempre mostrando o coração de Deus para aquela pessoa, os projetos de Deus para aquela pessoa, para algo que Deus quer fazer e que talvez agora não faça sentido nenhum. Eu quero te levar, por exemplo, grandes homens e mulheres de Deus, Catrine Kuhlman passou por isso. Eu vou te tirar do teu lugar e vou te levar para outro lugar. Naquela época não fazia sentido nenhum para ela. O Randy Clark, né? Ele estava lá vivendo a vida dele cheio de desafios, cheio de problemas, e chegava pessoas nele e diziam, olha só, tu vai viajar as nações, liberando o dom, encorajando, fazendo impartation nas pessoas com aquilo que eu vou te dar naquele momento. Até a linguagem profética a senhora está pegando. É porque ele usa essa expressão. Eu sei. É transferência de unção. Isso aí.
significa? Depois eu falo que ele... Lembra que eu falei no início? É por causa disso. Sim, e aí eu perdi a linha de raciocínio. Imagina as pessoas ouvindo impartation. O que significa isso? E aí, o profético, ele tem isso. Talvez, no momento, não faça sentido nenhum. Alguém te entregou uma palavra sempre com o intuito de aproximar você de Deus, com o coração de Deus revelado em amor. Porque é engraçado isso também, né? No meio dos dons ali tem 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor. Então você vai ser... nunca você vai receber uma profecia para te jogar para baixo. Óbvio que algumas vezes vai ser exortação. E eu tenho exemplos disso. Por exemplo, a Edmeia Williams. Eu vi você saindo lá para um músico. O que você vai fazer depois daqui? Eu vi o que você vai fazer. Ele ia pecar. Mas com a intenção, com o intuito de corrigir, de amar. Não é para condenar, não, é para amar. Mas talvez, algumas vezes, a profecia não vai fazer sentido. Guarda ela na tua galeria. Que nem os grandes profetas dizem, né? Tem uma galeria de profecias lá. Você não pode viver dessa galeria? Claro que não, mas guarda, porque em um determinado momento, talvez aquilo faça sentido. Mas a gente tem que ter esse coração de que a profecia, ela aponta para o futuro, mas para te encorajar, para te consolar e te exortar. E o profético tem que crescer no nosso meio, né? É bíblico. O próximo, deixa eu ver, me perdi aqui, mas peraí que eu vou achar. Não, e nesse sentido... discernimento de espíritos. Sim, mas deixa eu só pegar aqui, nesse sentido também, a gente precisa... primeiro, é que nem eu falei, acho que a gente tem que aprender a desenvolver, a exercitar. Treinar. Ouvir a voz de Deus, exercitar e tudo mais. Tem a questão da linguagem profética, o Chris Vallotton fala muito sobre isso, da linguagem profética no Novo Testamento. Que também as pessoas ainda leem muito o Velho Testamento e querem ser aquele tipo de profeta do Antigo. Olha, Eliseu, o Senhor, assim diz o Senhor, e pá, Samuel. E tal. Isso, então assim, tipo, não há problema, né, entre aspas, com isso, mas às vezes essa linguagem, ela pode gerar um tipo de entendimento errado com as pessoas, né? Eu posso ser profeta e ter uma linguagem profética simples. Posso chegar assim para as pessoas, olha, eu tive uma percepção no meu espírito. Assim, eu entendo que o Senhor está te direcionando assado, assim, tal, de uma maneira super simples. A pessoa nem percebeu que você está movendo... Ela até percebeu assim, ficou, né, impactada pelo que você está falando. Mas tipo, você está movendo de uma maneira tão simples que às vezes a pessoa pergunta, cara, mas como é que tu consegue fazer isso, entende? Tipo, da onde surgiu isso, né? E tu quer ver como é simples? Eu tive uma experiência aqui na escola, aquele dia que eu fui ali na escola falar para as mulheres, eu achei muito interessante, porque um dos meninos do Grêmio Estudantil, ele me chamava muito atenção. Era um menininho, assim, um menino deve ter 16, 17 anos. E aí, no início, eu já perguntei pra ele, tu tem uma veia pra política, por que tu tá no Grêmio Estudantil, né? Aí a gente começou a puxar assunto, ele, não, eu quero, não sei o quê. Aí, no final, quando a gente tava acabando, eu senti de falar pra ele algo. Eu falei sobre isso, olha, tem um chamado de Deus na tua vida nessa área da política, mas eu quero te lembrar uma coisa, tu sabia que Deus te vê, que Deus te ama? Olha só, é uma coisa super simples. Eu não revelei nada muito grande pra ele, mas o menino ficou me olhando parado assim, não, eu não sabia. Isso é profetizar. É você declarar as verdades bíblicas na vida de uma pessoa. Naquele momento eu tive uma impressão no meu espírito de falar aquilo. Sim, foi Deus que revelou. Mas era algo muito simples. Às vezes a gente acha que profetizar é só declarar tu vai viajar às nações, tu vai... Mas você revelar uma pessoa que ela é amada, que ela é especial, que ela foi escolhida desde o ventre da mãe dela, revelar o Salmo 139 também é profetizar. Sim. Então, é simples. Nós precisamos exercitar também. Sim, e isso é uma coisa que é uma prática que a gente precisa crescer, que é aprender a profetizar, aprender a mover nos dons, que não é... Tem um fator humano, né? Por escolha divina, Deus escolheu usar os seres humanos e a gente é espírito, alma, corpo, a gente tem emoções, a gente tem sentimentos e tudo isso é muito misturado, né? Até o Bill fala naquele texto que diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no espírito. Das 3 coisas, 2 têm a ver com o nosso sentimento, que é paz e alegria. É verdade. Depende dos nossos sentimentos. Ou seja, o reino de Deus, ele tem muito a ver também com os nossos sentimentos. Então, só que ao mesmo tempo, os sentimentos às vezes podem ajudar ou atrapalhar. Por isso que é exercício. Porque uma das formas... Por isso que a gente precisa exercitar, exatamente. Por isso que pensando nisso, uma das formas que Deus fala conosco é através das nossas emoções. Pensando, por exemplo, você chega num ambiente, daqui a pouco vem uma tristeza.
do nada surge uma tristeza. E digo mais, não é nem só isso, calor, frio. Claro, podemos usar. E eu lembro... Sensações, né? Lá na minha escola, teve uma aula que me marcou muito, que a menina chegou e ela começou a botar casaco. E aí, tipo, todo mundo ficou, por que ela tá botando casaco? Enfim, e aí ela disse, professor, eu quero falar algo. Eu sinto que há uma frieza nesse ambiente que o Senhor quer curar. E aquele foi o start de uma movimentação que Deus fez naquela aula, mas que começou através do frio dela. A tristeza, por exemplo, você chega num ambiente lá do teu trabalho, trazendo bem pro teu dia a dia, e você é tomado por uma tristeza. Você começa a liberar Deus, eu libero a alegria do Senhor nesse ambiente. Eu luto contra a tristeza, eu tomo posse da tua alegria nesse ambiente, eu declaro a tua alegria, e você vai ver que aquilo era uma percepção, era uma voz do Senhor nas tuas emoções, tocando no teu interior, para declarar agora a realidade que Deus queria trazer para aquele ambiente. Isso é ser profético. Sim. Próximo dom é interpretação ali de espíritos. O que você diria? Discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos, eu acho que fala muito... Assim, a gente está falando de experiências que a gente tem, né? Mas isso pode ser muito mais abrangente, a gente sabe disso. Podem ter outras experiências de outras pessoas. Mas, basicamente, um exemplo, você está atendendo uma pessoa e você percebe, olha, tem algo espiritual sobre ela, né? Acho que a pessoa está possessa, acho que a pessoa tem um espírito maligno ali. Aquela pessoa precisa de ajuda. Precisa de libertação. Ou... a pessoa está sendo tocada por Deus também, tu tem esse discernimento. Tem um amigo nosso que brincava, a gente tem que cuidar para não abençoar o diabo e expulsar Deus, né? Em que sentido? Tem que ter discernimento. Às vezes a pessoa cai tocada por Deus, tu tá, sai, em nome de Jesus. E a pessoa caiu tocada por Deus, né? E às vezes, eu já vi isso acontecer, a senhora tocada, você viu que estava tocando, ela nem conseguiu tocar no chão, porque já juntaram ela, já carregaram já, né? Então... Um outro exemplo, por exemplo, falar em línguas. Na cruzada aconteceu também, uma senhora foi carregada, chegou na libertação. Estava recebendo de Deus. E aí ela sorrindo e chorando ao mesmo tempo. O que houve contigo? Eu fui curada. E tipo, você foi carregada lá, como se estivesse manifestando, ela tinha sido curada. Então, assim, claro que acontece. E um outro exemplo é no falar em línguas, né? Sim, e claro que acontece. A gente não tá aqui, não tô falando mal aqui de quem hoje carregou. Hoje é até engraçado depois que acontece. De quem foi, porque a gente também comete esses erros. Volta e mente, tá expulsando, sai, não é. Então, a gente precisa buscar mais isso. O discernimento de espírito, exatamente. Então, eu entendo o discernimento de espíritos como isso, e também, você entrou no ambiente, que nem tu falou, entrou no ambiente, tem alguma coisa estranha, mas você discerne. Isso aqui é espiritual. Não é natural. Não é só porque o fulano tá hoje, acordou virada, acordou atravessado. Não é, tem alguma coisa espiritual. Uma vez eu estava atendendo um rapaz... E ele dizia isso, olha, eu sinto os espíritos aqui, eles estão aqui, ó, estão encostando aqui. E eu disse pra ele, cara, vamos orar, eu tomo autoridade e tu vai ser livre. E ele ficou com medo, ele disse, não quero mexer nisso, porque não sei o quê, babá. Eu falei, cara, eu não posso te obrigar. Eu disse pra ele, eu não posso ir contra a tua vontade, tu tem que querer, mas tu pode ser livre, eu posso tomar autoridade agora e tu ser livre. Mas tu vê, ele via, por ter uma assim, familiaridade com espíritos malignos e tal, ele conseguia discernir, entre aspas, assim, né, isso, e falou pra mim isso, tipo assim, eu sinto, eles estão chegando, eles estão aqui perto, eles estão não sei o quê, porque a gente tava ali na presença de Deus, tava falando, e ele tava sentindo que aquilo ia manifestar. Então ter discernimento é mais ou menos perceber essas coisas. E esse discernimento, por exemplo, quantas vezes na libertação, né? Tu tá lá e a pessoa ali tá possessa, tá manifesta, demônios manifestando na vida dela, e daqui a pouco vem uma palavra-chave. Ela precisa, ela tem um demônio de ódio. E aí você libera o Senhor te deu o discernimento da chave que abria aquela porta, né? Quantas vezes eu preciso que ela sinta o amor de Deus. Aquela pessoa foi muito machucada, muito ferida. Então isso também é discernimento de espíritos, né? O próximo, variedade de línguas. Variedade de línguas, a gente pode... Você tá craque no assunto aí, tá com tudo na cabeça de agora. A gente falou no domingo, né? A gente ministrou um pouco sobre isso. Quando a gente fala de línguas... tem aquelas 3 manifestações, né, das línguas, que também é um assunto bem polêmico hoje, principalmente na internet. Hoje tudo é internet, porque a questão da internet é que você fala algo sem responsabilidade, né? Você não se preocupa
com o que o outro vai fazer com a informação que você está dando. Então, é muito fácil falar qualquer coisa na internet. Já um pastor que atende uma igreja local, ele tem que ter mais responsabilidade, porque ele vai falar para um público que vai depois questionar ele, que vai continuar, vai perguntar, tá aí, pastor, tu falou aquilo lá, como é que é? Então, teoricamente, esse pastor tem uma responsabilidade, obviamente, que todos deveriam ter, inclusive na internet, responsabilidade com aquilo que é dito. Então, hoje na internet tem muita essa discussão a respeito das línguas, se são línguas humanas, se são línguas estranhas, a glossolalia, como se chama, enfim. Mas o fato é que quando a gente olha para o texto da Escritura, a gente percebe que são 3 manifestações distintas de línguas, e só entender isso já faria com que muito dessa polêmica fosse extinguida, né? Porque parte dela é a falta de entendimento. Então, tudo que se fala sobre línguas se joga no mesmo lugar, e não é. E a variedade de línguas é uma dessas manifestações, que ela é um tipo de língua, né, que geralmente vai ter uma interpretação, né? Ela é um tipo de língua que vai ter, então, essa interpretação, enfim, como eu já citei, né? Então, ela é uma das manifestações das línguas. A gente tem a língua como oração, a oração em línguas, que é algo pessoal. A gente tem, então, a variedade de línguas, que geralmente essa língua que tem uma interpretação, ela é muito similar à profecia, daí, né? E depois a gente tem uma língua que é sinal para o incrédulo, que é uma manifestação de língua humana, ou a pessoa escuta. Isso é uma coisa interessante. Ou a pessoa escuta na sua língua natural, né? Que a gente tem relatos disso. O irmão que estava falando em línguas estranhas, uma oração em línguas, mas a outra pessoa estava entendendo a língua dela, né? Um exemplo da variedade de línguas conheço pessoas, por exemplo, que estavam viajando para um país e chegando lá por direção de Deus e não falavam o inglês, por exemplo. E chegando lá, o avião desceu, pousou, e quando ela passou a imigração, ela começou a falar naturalmente inglês. Uhum. E é um dom de Deus. Tipo assim, ela falou ali, aí todo mundo fica, como assim? E foi Deus que deu. E Deus usou aquilo naquele momento, foi oportuno para aquilo, e como não dizer que isso agora é uma vai dar estudante botando a mão na cabeça na prova de inglês, Senhor, me dá agora o dom. Mas qual é o fim? Qual é o proveito disso, né? Então, por isso que a gente tem que saber. O último dom... Também pode ser, né? A variedade de línguas, esse tipo de manifestação. Por isso que eu falo, né? Às vezes não é uma coisa fechada, né? Variedade de línguas. Pode ser isso, manifestações de línguas diferentes, né? Então, assim, dizer que é uma coisa só. O que eu posso dizer é isso. Geralmente, essa variedade de línguas vem acompanhada de interpretação. Geralmente. Uhum. Não significa que é só isso, né? A gente pode ter também essa manifestação da língua como um sinal aos incrédulos e tal. Então, de novo, né? A gente não tem como fechar tudo dentro de um pacote, mas a gente vai mais ou menos nessa linha. O que a Bíblia vai nos mostrando. Tem esta direção, mais ou menos, né? O último dom é a capacidade de interpretação de línguas, né? O que tu diria? É que daí acompanha muito esse dom, vem junto, né? Geralmente junto com esse dom de variedade de línguas. Esse é um dom que eu busco, né? E eu achei engraçado, teve uma vez que eu tava orando por uma menina, ali num final de culto, enfim, e eu senti muita vontade de orar em línguas por ela. E comecei a orar em línguas. Aí daqui a pouco ela me olhou e disse assim, foi até a Gabi do pastor Gerson, ela me disse assim, tu sabe o que tu tava orando? Eu disse, não. E aí ela começou a me falar, tudo que eu tava orando, ela tem o dom de interpretar línguas. E eu, nossa, muito legal, muito legal. A interpretação de línguas é basicamente isso, né? Interpretar as línguas que estão sendo faladas, né? Pode ser por um terceiro ou a própria pessoa. Às vezes a pessoa ora no espírito e interpreta. Ou uma outra pessoa que ora e recebe. Um ora em línguas e o outro recebe a interpretação das línguas, né? Hoje é um dom pouco utilizado no nosso meio e que a gente deve buscar de volta. Antigamente isso existia mais, eu via mais essas manifestações. Hoje a gente não tem tanto. Parte disso é aquilo que a gente falou, houve muito escândalo na igreja, né?
muita meninice, muita infantilidade. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente podia abordar, né? Por que não se fala tanto nessa questão de dons? Tu acredita que também é por causa disso? Porque, por exemplo, pegar ali a profecia. Quantos são os casos que a gente já ouviu? Me entregaram uma profetada. Por exemplo, uma visagem, um revelamento. Vai lá falar, eu te vejo casando com fulano. Aí a pessoa foi lá, casou com fulano e deu tudo errado. Ou eu conheço uma pessoa no meu círculo bem próximo que ela recebeu, uma senhora entregou uma profecia para ela que ela iria casar com alguém que ela nem conhecia. E aí ela criou toda uma expectativa, conhecia no sentido disso, já tinha visto, mas não tinha proximidade. Aí ela criou toda uma expectativa, daqui a pouco o menino apareceu noivo. E aí? E aí ela nunca mais casou. Foi toda uma questão. O que era? O problema era eu, o problema era quem entregou. Mas aquilo ali gerou todo um problema. Tu acredita que é pelos excessos, pelo mau uso? Exato, eu tenho certeza que é por isso. A gente vê, por exemplo, em Mateus 7, o Senhor Jesus diz, né, que muitos naquele dia hão de dizer-me: em teu nome, Senhor, expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos. E o Senhor Jesus vai responder: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, nunca vos conheci. Isso demonstra pessoas que manifestaram dons, manifestaram o sobrenatural, mas que não tinham caráter, né? Então, por exemplo, no domingo, quando ministramos a respeito dos dons, não foi nos dons, na outra ministração sobre a igreja, quando falamos daqueles que são cheios do Espírito, a gente fala algumas características de alguém que é cheio do Espírito. Ele é maduro, né? Ele é uma pessoa madura, né? Então, assim, a maturidade, ela traz pra gente essa questão de tratar o caráter, de operar o caráter. Então, o Senhor Jesus sempre manifestou dons, sempre moveu. Isso é uma outra coisa, as pessoas precisam entender. O Senhor Jesus abriu mão dos atributos divinos. Não é que ele deixou de ser Deus, ele nunca deixou de ser Deus. Eu uso o exemplo, imagina um policial que está fardado, que tem uma arma, mas ele continua sendo policial, ele não deixa de ser policial, só que ele largou a farda no armário, guardou a arma e agora ele passa a caminhar como um civil. Ele deixou de ser policial? Não, ele continua sendo da corporação, ele é um policial, só que naquele momento ele deixou a farda e a arma ali. Jesus fez isso, ele continuando sendo Deus, mas ele abre mão dos atributos divinos e vem e opera aqui o tempo todo como um homem cheio do Espírito Santo. Por que ele fez isso? Para nos ensinar, para nos mostrar que nós podemos e devemos viver como ele viveu. Alguém que é um ser humano, mas cheio do Espírito Santo, que é possível. E isso é uma coisa extremamente importante, porque ele manifesta os dons, mas sempre com caráter. E essa é a questão. Então, por exemplo, quando eu digo assim, a gente precisa ser honesto em dizer, olha, talvez isso, talvez aquilo. Tive essa impressão. Quando a pessoa diz assim, o que tu acha do assunto tal? Às vezes a gente não tem a resposta, a gente diz assim, olha, o pensador fulano de tal, o teólogo fulano de tal diz assim, o teólogo ciclano diz assado. Tem isso aqui e tem isso aqui. Parece assim, ó, que tu... então quer dizer, tu não sabe. Então, eu não sei. Eu tô te falando o que os estudiosos tem assuntos que, por exemplo, são estudados há centenas de anos e não se chegou a um consenso, entende? E a gente tem que ser honesto quando a gente faz isso. Né? E humilde. E aí, isso traz pra gente caráter. O problema é que, às vezes, a questão do dom e esses nomes, apóstolo, fulano, beltrano, a pessoa se sente acima dos outros. E aí, o que ela diz é lei. E algumas pessoas ficam lambendo as mãos dessas pessoas, entende? Ao invés de confrontar e dizer, não, pastor, tu é um cara de Deus, tu é um cara legal, mas tu tá errado. Biblicamente não é isso daí. A igreja precisa ter isso, porque daí evitam essas criancices, porque foram infantilidades. A pessoa tá no pecado, às vezes a pessoa tá na carne, mas daí no culto ela tá rodopiando, pulando, saltando, gritando, falando em língua, se jogando no chão, colando na parede, fazendo um monte de coisa, profetizando, não sei o quê. Mas tu vai aceitar a profecia de alguém que tá no pecado? Não, irmão, a primeira coisa tu vai é tratar a tua vida. Depois eu vou te ouvir. Mas primeiro tu tem que tratar a tua vida. Então, eu acho que eu entendo que isso foi um dos grandes problemas, assim, dessa questão. Um monte de chocarrice, um monte de criancice. Aliás, a gente tem que pensar, se o dom visa a edificação, né? Então, por exemplo, vai profetizar casamento, cara.
né? Olha a responsabilidade que tu tem que pensar no futuro da pessoa, ela vai passar a vida toda casada com alguém que pode ser uma bomba na vida dela. Então, assim, tu tem que ter uma responsabilidade. Isso é uma coisa que eu sempre falo para as gurias, né? Quando a gente vai entregar algo, por exemplo, a gente tem que pensar numa balança, tem que ter o equilíbrio entre as duas coisas. Primeiro, você tem que se mover em fé, em ousadia, é algo que você crê. Foi implantada uma sensação, algo, uma voz do Senhor no teu interior. Então, você crê naquilo, você se move, você entrega. Mas o outro lado é responsabilidade. O que eu tô falando, o que vai causar na vida da pessoa. Sem dúvida. Sabe? Então, é um equilíbrio, uma balança de equilíbrio. Fé e responsabilidade. Você tem que ser responsável. E um dia você vai prestar contas diante de Deus. E não é para trazer medo, mas é para trazer temor. Olha a responsabilidade que eu tenho. Eu percebo também que muito do que se perde nessas questões de dom é porque a intenção não era a edificação, mas o crescimento próprio. Eu vou ficar conhecida por entregar essa profecia. Eu vou entregar essa profecia porque eu vou julgar o fulano, porque eu vou condenar o pecado dele. Não, mas a intenção tem que ser o amor, a intenção correta. Lembra de novo, o que fala de dons, 1 Coríntios 12, 14, no meio tá o 13. É o amor. Que é o dom então supremo. Você tem que pensar nisso. O que eu tô fazendo, o que eu tô movimentando de dom, tem esse interesse? Eu quero receber o dom, por exemplo, de operação de milagres, de maravilhas. Eu quero receber isso com qual intenção? É para abençoar o corpo de Cristo? É para amar pessoas? É para levar pessoas diante do Senhor? Ou é porque eu quero ser conhecido por ter aquilo? Ou é porque eu quero ter um status de alguém que opera milagres? Então, essa é a intenção. A gente precisa julgar em nós mesmos e quando receber algo, levar diante do Senhor também. Deus, é o Senhor falando. E quando você exercita isso em ouvir a voz de Deus, algo no teu interior, eu não sei explicar isso, mas você vai entender quando você provar disso. Você vai receber, por exemplo, alguém que Deus fala em sonhos. Acho que fica mais fácil com um exemplo. Quando você tem um sonho que é natural, que não é Deus falando, você acorda, tipo, sonhei tal coisa, nada a ver, ou algo legal, olha que maluco, comi demais. Mas quando você acorda com um sonho que era o Senhor falando, você acorda e você já diz, Deus falou comigo. Como tu sabe? Não sei, mas eu tenho uma impressão no meu espírito. E outras vezes eu já sabia que era o Senhor, então a familiaridade com aquilo me mostra... Era Deus. Entendeu? Não entendi. Não faz sentido nenhum, maluco, uma coisa sem pé sem cabeça. Mas eu sei que era Deus. Então você guarda aquilo, porque em algum momento vai fazer sentido. E todas essas são manifestações bíblicas, né? Isso é uma coisa importante, assim. São todas... A gente está falando de coisas que a Bíblia respalda, né? E que não acabou. Exato. Porque hoje em dia não é tão falado, a gente não vê tanto. Porque tem uma linha cessacionista, né? Que acredita que os dons cessaram na época dos apóstolos ali e tudo mais. Mas não faz sentido biblicamente, né? Eu digo, né? Na verdade, não sou eu que digo. Quem diz é o Randy Clark, né? A teologia, ela está do nosso lado. Ela está do lado dos pentecostais. É só... E eu falo isso, não é com orgulho, porque eu não acho que existam... Eu não acho que existe... e Tozer já dizia isso também. Eu não acho que existe... esse tipo de nomenclatura pentecostal, reformado, luterano, presbiteriano, não sei o que lá. São nomes, até existem as igrejas, óbvio, né? Luterana, presbiteriana, mas eu digo na questão teológica, reformado, pentecostal, neopentecostal, não sei o que lá. No fundo, essas coisas não existem. Elas foram nomenclaturas usadas para a gente denominar a forma como alguém crê a respeito de algumas doutrinas, como, por exemplo, doutrina do Espírito, da salvação, etc. Mas, no fundo, não existe. O Evangelho é um só, crer é uma coisa só. Quando você lê a Bíblia, você tem que entender o que ela está dizendo e ponto. Não tem, eu acredito que é assim. Não interessa o que tu acha, o que tu gosta. Eu gostaria... Eu não gosto da bagunça que os dons causam na igreja. É uma bagunça, todo mundo falando em línguas, a gritaria, não sei o que lá. Tem gente correndo, orando, não sei o que lá. Você pode não gostar, entende? Óbvio. Tem as criancices. Não precisa fazer assim, é o que a gente fala. Não seja estranho. O profeta não precisa ser estranho. Ele pode, né? Alguns são estranhos, mas é porque a pessoa já é estranha. Se for para pensar, de certa forma...
pode ver. A pessoa... e alguma vez Deus vai tirar a tua dignidade. Não, mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando assim, ó, tem pessoas que se movimentam já de uma maneira mais extravagante, são diferentes já. Sim. E aí quando ela manifesta, tem aquela parte dela que vai ser extravagante, vai ser diferente, mas o outro já é mais na dele. É diferente de uma manifestação assim, o cara foi tomado por Deus e não consegue controlar. Eu tô falando de outra coisa. Eu tô falando da maneira como o profeta se move. Tem gente que é estranho. O cara já é diferentão. Quando ele se mover no espírito, acha que ele vai ser normalzinho, vai ser transformado. Não, ele vai ser estranho, porque ele já é uma pessoa mais extravagante. E a própria Catherine Kuhlman, né? Ela era uma pessoa diferente. Das artes. O próprio Benihim, ele é um cara diferente. Só o cabelo do Benihim já é diferente, entende? Exato. Ele tem aquele cabelo assim, que é diferente, não, entende? E Catherine Kuhlman, ela entrava rindo e ficava rindo. Aí todo mundo... Primeiro que ela usava aqueles vestidos que já eram que diziam que dava a impressão de que ela flutuava, né? De que ela não caminhava, parecia que ela estava flutuando, assim. Então, assim, é o jeito da pessoa. Exato. E tal. Então, assim, tem essas coisas. Então, algumas pessoas dizem, mas eu não gosto disso, porque... Sim, porque tu é diferente. Tu é uma pessoa talvez mais quieta, mais séria, aquela coisa toda. E aí, quando um irmão tem uma... manifestação de dons. Uma manifestação do espírito ali diferente, tu não gosta. Só que a questão é que Deus não está tão preocupado com o que a gente gosta ou deixa de gostar. Eu volto a dizer, é diferente de infantilidade e de criancice. Eu acho que algumas pessoas, no ambiente profético, de uma movimentação do espírito, querem tanto aquilo e não têm, que começam a imitar coisas na carne. Eu não estou falando disso, isso está errado. A gente não deveria fazer isso. Se tu não está sentindo nada, não sinta nada. Ponto, tá tudo certo. Você não é menos crente por causa disso. Porque quantos cultos a gente vem e a gente não sente nada. Quantos cultos eu venho e não vou deixar de adorar a Deus, de louvar a Deus, porque de estar em fé. Vive porque pela eu não estou sentindo fé. nada. Mas daí tem um outro culto que eu sinto, que eu choro, que eu sou tocado. Nesse culto, chore, sinta, aproveita, entende? A gente não tem que fabricar, essa é a questão, não tem que fabricar. Mas, ao mesmo tempo, aquele que talvez não é tão expressivo, ele também tem que respeitar isso e entender que Deus não está muito preocupado, meu amigo, se você vai gostar ou vai deixar de gostar. É uma característica dessa era, né? Se não é como eu, não é o certo, não é o correto. E não é como Deus fala, não é como eu gosto ou como eu sou, é o que Deus fala, né? Quantas vezes eu já vi as pessoas dizendo, mas o meu marido ou o meu filho ou o meu pastor tem que ser assim porque eu sou assim. Mas quem disse que agora a gente é padrão? O padrão é a Bíblia, é o que o Senhor fala. Se os filhos são diferentes, né? Casais que têm 2, 3 filhos... foram criados do mesmo jeito, as mesmas regras, da mesma forma, mas são completamente diferentes uns dos outros. Vocês acham que na manifestação dos dons, aquilo que a gente disse, as emoções, o corpo da pessoa tá junto na manifestação, não tem como separar, entende? Tu sentiu a presença de Deus, o choro, o calor, o frio, a eletricidade, o toque de Deus, tá tocando as tuas emoções, então tipo, não tem como e tu separar isso. E as pessoas sentem coisas de maneiras diferentes, entende? Então, isso é uma coisa importante da gente compreender, que não serão todas as pessoas que vão fazer tudo igual a gente, ou igual ao outro e tal. E tá tudo bem. Tudo certo. A gente tem só que aprender, óbvio, de novo, né? Trazer sempre o equilíbrio, trazer sempre a verdade, né? Então, quando a gente está orando com o enfermo, pergunta a pessoa, foi curado? Tá sentindo dor? E aí as pessoas às vezes ficam meio assim porque elas querem agradar o pastor. E aí a gente tem que dizer, diga a verdade. Se tu tá com dor, pode dizer que tu tá com dor. Tu não vai me frustrar. Tu não vai me deixar chateado porque tu tá com dor. Eu tenho que saber a verdade. Pastor, eu tô com dor. Então vamos orar de novo. Qual é o problema disso? A gente ser verdadeiro, ser sincero, né? E aí orou 2, 3 vezes, foi curado. Não fui curado ainda, pastor. Não tem problema, vamos continuar, vai para casa. Pode ser que amanhã tu acorde curada e pode ser que tu não fique curada e que tu tenha que voltar aqui pra gente orar de novo. E não tem problema nenhum, vamos orar de novo. O que a gente não pode é, de novo, fabricar isso. Porque eu acho que isso faz parte do problema do porquê hoje nós não movimentamos tanto nos dons. Porque as pessoas se machucavam com isso. Então, para agradar o pastor, a pessoa dizia que tinha sentido algo, que tinha ouvido algo, que tinha não sei o que algo, mas ela não tinha visto nada, entende? Ou para mostrar algum tipo de espiritualidade, superioridade espiritual, a pessoa está inventando coisas também. Então tudo isso
além de ser pecado, porque não, é pecado, você está mentindo diante de Deus, algo que não está acontecendo, né? Você está machucando as pessoas, porque daí você está falando um monte de besteira, um monte de mentira, um monte de bobagem, e as pessoas vão se machucar com aquilo. Ah, tu vai casar com fulano, a pessoa foi lá, casou, apanhou, sofreu, teve um monte de problema na vida, porque foi atrás de uma coisa. Então, assim, por isso que a gente insiste com as pessoas de serem bereanos, né? Pega tudo o que o pastor disse, pega tudo que o pastor da internet está falando, vai para a Bíblia e vai ver se o que ele está dizendo é bíblico, é correto, é teologicamente correto, está indo na direção, né, tanto da Bíblia quanto do entendimento de crentes maduros, de pessoas que já andam na fé há muito tempo e que têm um bom testemunho de vida. Isso é muito importante, porque só manifestar sobrenatural sem caráter é um grande problema. Então, assim, a gente precisa conhecer a vida das pessoas. Porque é o né? mesmo Espírito que dá os dons, é o mesmo Espírito que produz o fruto, né? Então, eu acho que a gente não pode separar um do outro. Para encerrar, já passou nosso horário, já batemos 1 hora. O que tu diria? Eu terminaria com o texto de 1 Coríntios 12, 31, né? Procurem com zelo. Procura com zelo, peça ao Senhor. Senhor, eu quero dons. Se os dons visam a edificação da tua igreja, se os dons eles visam te dar glória, te dar louvor, esse é o meu propósito de vida. Eu quero, Senhor, eu quero esse, eu quero aquele outro. E comece a buscar intencionalmente. Deus, eu quero mais fome, eu quero mais sede por ti, eu quero estar nesse lugar de comunhão. Porque às vezes essa busca também é estar em comunhão com Deus. Porque quando tu tá adorando o Senhor, tudo que é dele vem se tornando teu. Vai como se uma impartation de novo, né? Vai passando dele para ti. Então comece a adorar o Senhor e a orar. Senhor, eu quero dons. Me dá a manifestação do teu Espírito na minha vida para edificação. Eu quero amar as pessoas como tu ama. Eu quero vê-las como tu vê. E eu quero operar da forma como o Senhor operava. E eu tenho certeza que quanto mais você buscar, quanto mais você pedir, mais tempo você passar com Deus, em comunhão com o Senhor, mais dele você vai receber. E vai fluir naturalmente de ti. Você vai ver, você não precisa se programar, eu quero que aconteça de tal forma. Não, sai naturalmente de ti. Então busque, peça com zelo, com dedicação, e o Senhor vai te dar. Eu terminaria também só acrescentando o final de 1 Coríntios 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Né? Paulo diz que o amor é o dom supremo. Não tem por que haver manifestação de dons espirituais, né, sem que haja amor. Né? Nós precisamos mover em amor. Então, você está diante de um enfermo, você está diante de alguém que precisa de libertação, você está diante de um perdido, uma pessoa que está sofrendo, uma pessoa que não tem o Senhor ainda na sua vida. A manifestação do dom visa o amor, visa que essa pessoa seja salva, que essa pessoa seja curada, que ela tenha qualidade de vida. Jesus disse: eu vim trazer vida e vida com abundância. O dom não é para que a gente fique dizendo glórias a mim, louvado seja eu sou bom, olha só, né? Deus precisa de mim. Aliás, o último que eu ouvi falar que disse isso caiu num escândalo tremendo e o ministério dele foi lá para baixo, entende? Assim, era alguém extremamente usado por Deus no mundo todo. Então, a gente precisa... isso, né? A soberba precede a queda, né? Precede a ruína. Então, os dons não visam nos ensoberbecer. Os dons visam amor puro, sem nenhum tipo de interesse. É realmente dar por dar. De graça recebestes, de graça dai. Isso é uma outra coisa que a gente tem que cuidar nos dias de hoje, né? A gente tá na era do arrasta pra cima, do faz o curso aqui, ali e tal. Ou me faça um pix, porque agora também é bem normal. Né? E assim, não tem problema se isso for feito de maneira com caráter, dependendo do que você tá... você tá fazendo um curso lá, ensinando alguém, sei lá, determinada coisa, e você precisa de um recurso ali. Você tá pagando câmera, você tá pagando microfone, você tá investindo, precisa do recurso, né? Tá pagando as pessoas que estão fazendo aquilo. Não há problema, desde que haja caráter no que você está fazendo, desde que o preço seja justo, desde que isso seja bem colocado para as pessoas, explicado o que está sendo pago e tudo mais. Eu não vejo problema nenhum. Agora, nas questões do reino de Deus, nas coisas de Deus, a gente precisa urgentemente, como igreja, voltar a um lugar aonde a gente faz com amor, de graça recebemos, de graça nós damos.
né? Podemos até cobrar um curso teológico lá para quem já está na fé, sei lá, não sei quanto tempo, e o cara quer crescer. Eu acho que ele até tem que investir mesmo. Eu acho que ele tem que fazer um investimento ali, porque já está um tempão na fé, já aprendeu que precisa ofertar, dizimar, contribuir, participar. Mas é que o outro extremo, eu acho que fica fácil quando tu fala do outro extremo. Eu te entrego uma palavra profética se tu me fizer um pix. Aí é o tipo de coisa que é antibíblica, né? Não tem nada a ver. Então, assim, visa o amor desinteressado. Você tem que dar de graça, você tem que abençoar as pessoas, você tem que fazer isso por amor, para que a pessoa deixe de sofrer, seja liberta, seja salva, seja transformada, conheça Cristo. Então, os dons manifestam por causa disso. Então, e aí eu também me pergunto, por que será que às vezes o Senhor não nos permite viver algumas coisas? Será que talvez não é porque há ainda dentro de nós algumas coisas que nos impediriam e que nos fariam até mal? Então, assim, a gente precisa ter um coração limpo para que Deus possa nos dar mais, né? Para que, quando Ele nos vir levantando pessoas da cadeira de rodas, por exemplo, a gente não fique trazendo glória para nós, mas glorifiquemos o Seu nome e assim Ele possa dizer, vou dar mais, porque quanto mais eu dou, mais eles glorificam o meu nome. E o Senhor Jesus disse, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Se a gente frutifica para Deus, o Senhor é glorificado. Então, eu termino dizendo isso, né? Que o amor esteja acima de todas as coisas. É isso aí. Isso aí? Isso aí. Então tá. Isso aí, papo bacana, né? Foi muito bom, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Gostou? Gostei. Então tá. É um assunto, né, que eu... Profeta? Não. Profeta aí de ofício? Não. Esse movimento no profético, é isso aí. Então tá. Eu creio que você foi abençoado, a gente também foi, papo super legal. Compartilhe com alguém, você foi abençoado, né? Tocou tua vida, trouxe edificação, falou contigo, vai falar com mais alguém. Então envia aí para os teus contatos, para os teus amigos, manda para todo mundo e eu tenho certeza de que mais pessoas serão aí edificadas e abençoadas, tá certo, gente? Muito obrigado por esse tempo aqui junto conosco e até o nosso próximo episódio. Essa que é a 3ª temporada do PDC. Até o próximo episódio. Deus abençoe. Fiquem firmes em Jesus.